Rastreio Fácil. Somos uma empresa especializada em rastreamento veicular, protegendo seu veículo 24 horas. Acompanhe seu carro pelo nosso aplicativo móvel e web, fazendo bloqueio de onde você estiver, por telefone ou computador. Temos planos para motos até 300 cilindradas a partir de R$ 49,90 e para carros a partir de R$ 59,90. Nosso escritório, Avenida Cleto Campelo, 3330, após a descida da Matriz em Moreno. Telefones 99673-7324 e 98356-3380. Rastreio Fácil, a segurança do seu veículo é nossa marca. Padaria do Ninho. Temos doces, salgados, pães, lanches e uma variedade de produtos. Temos o melhor pão da cidade. Venha conferir. Padaria do Ninho, Avenida Cleto Campelo, 3120, telefone 99494-6027. Padaria do Ninho, levando tradição e qualidade à sua mesa. Clínica Odontológica Ortodente, cuidando da sua saúde bucal. Temos extração, restauração e canal. Venha cuidar da sua saúde bucal na Ortodente. Dr. João Gomes está à sua espera. Entre em contato pelo nosso WhatsApp 99841-5309 ou vá até o nosso consultório na Avenida Dantas Barreto, 2019, Centro do Moreno, primeiro andar, em cima da Casa Lotérica. Clínica Ortodente, cuidando da sua saúde bucal com qualidade. Varejão São Brás. Só aqui você faz suas compras e economiza de verdade. São ofertas todos os dias para a sua economia. Aceitamos cartões de débito e crédito. Acompanhe nossas promoções pelo nosso Instagram, @Varejão São Brás. Não percam! Venha encher o seu carrinho com um preço justo e os melhores produtos do mercado. Entregamos suas compras em domicílio. Varejão São Brás, preço menor, ninguém faz. Avenida Cleto Campelo, 2624, após o SESI, em Moreno. Moreno. Vem comprar seu lanche, vem tomar o seu café da manhã, vem comprar os ovos para a família, vem comprar o refrigerante para as crianças. Aqui no Mercado Público de Moreno. Vem pra cá, Cantinho das Variedades. Você está conectado com a sua rádio web número 1. A Rádio Web VHV. 10 horas e 4 minutos. A Rádio Web VHV apresenta Programa Manhã Livre, na comunicação de Milton Lucena. Estamos lá, bom dia. Bom dia, boa tarde, boa noite, não é? Qualquer lugar do Brasil, qualquer lugar do mundo. Começando agora o programa Manhã Livre, hoje com a quarta-feira da entrevista, né? Hoje o doutor Leonardo, que já encontra-se aqui no estúdio da Rádio VHV, né? Vamos falar sobre o Agosto Lilás, vamos falar que há uma coisa incrível, a situação das mulheres está ficando cada vez mais difícil, né? E o doutor Leonardo vai aqui nos falar sobre as leis que foram montadas sobre isso, o que é que ainda está se fazendo, né, para que haja uma proteção maior para o sexo oposto, porque a coisa não está muito legal. Então, para você que está em qualquer lugar do Brasil, em qualquer lugar do mundo, obrigado pela audiência. Para você que está aqui na cidade de Moreno, você que está em Bonança, você que está na área rural de nossa cidade, aqui de Moreno, também
na zona rural de Bonança. Muito obrigado a você que está na área metropolitana de Recife, e obrigado também por nos dar em primeiro lugar aqui na cidade em Orem Audiência, né? Saiu agora o resultado da NET, e nós estamos aqui em primeiro lugar, em quarto lugar em todo o estado de Pernambuco. A Rádio VHV só tem que agradecer a todos vocês por essa oportunidade que nos dá, estar aqui levando sempre a notícia na hora certa, o entretenimento, falando também algo importantíssimo, como no caso hoje, essa entrevista que há, que é uma utilidade pública, né? O doutor Leonardo Diniz também nos apoia em fazer parte dessa família da VHV, que está aqui todos os programas da Rádio Web VHV, em especial, evidente, para o Manhã Livre, dando aí a resposta à sua pergunta do lado civil e também do lado trabalhista, né? Já encontra-se aqui e vamos aí cumprimentá-lo, doutor. Bom dia, muito obrigado por ter aceito novamente o nosso pedido, né, de estar presente aqui no estúdio da Rádio VHV, estar presente no programa Manhã Livre, para tratarmos de um assunto tão importante que está sendo essa questão da mulher, não somente no Brasil, mas em especial no nosso estado, porque está um problema sério, muitas mulheres aí sendo agredidas, muito feminicídio, e ninguém sabe como é que vai parar. Doutor, bom dia, muito obrigado por fazer parte do programa hoje. Bom dia, Milton, bom dia, Walter, bom dia, ouvintes da Rádio VHV, mais uma vez aqui no programa Manhã Livre, para tratar dessa vez do Agosto Lilás, né? A gente discutir e reforçar uma discussão tão necessária e cada vez mais urgente, conforme a gente vai discutir, que é a violência doméstica e familiar contra a mulher. Doutor, para começarmos, né, logo entrarmos num assunto, que é esse assunto importantíssimo principalmente para a mulher, não é? Esperamos agora que, a partir de agora, você que está agora conectado, né, está na rádio, olha, estamos também agora na Rádio NET, né? Você que está em trânsito, mas eu quero ouvir o programa, não há problema. Entra na Rádio NET e põe lá, Área Metropolitana do Recife, Rádio Web VHV. Ok? E você participa da nossa programação. Nós estamos agora também no YouTube, não é? Estamos no YouTube, Rádio VHV. Rádio VHV no YouTube, você faz também sua pergunta, não é? E no nosso WhatsApp, que é 987436676. Esse é o nosso WhatsApp, participe, mande sua pergunta e vamos aí conversarmos, e para que você também tire sua dúvida, né? Eu acho que esse programa, doutor, não é só especial para a mulher. Eu acho que esse programa, no fundo de tudo, ele é especial para nós homens também, não é? Para que sabemos aí também o que é que pode acontecer com a gente no caso de uma violência que fizemos aí contra o sexo oposto, né? Então, é importante, evidente, em geral, para ambos os sexos, não é? Para a mulher e também para o homem. Doutor, a primeira pergunta que eu vou lhe fazer agora, o que motivou a criação dessa campanha de Agosto Lilás? Vamos lá, Milton, ouvintes, todos que nos acompanham nesse momento. A campanha do Agosto Lilás, ela surge, na verdade, como uma consequência de algo que completou em 2024 18 anos, que é a própria Lei Maria da Penha. Então, infelizmente, a sociedade brasileira, e Pernambuco não está fora dessa realidade, ainda enfrenta muitos desafios nessa temática da violência doméstica e familiar contra a mulher. Então, o Agosto Lilás, assim como outras campanhas mensais de conscientização, Outubro Rosa, Novembro Azul, Setembro Amarelo, são, na verdade, campanhas que têm todas, apesar de temáticas diferentes, mas um objetivo comum: reforçar toda e qualquer discussão, toda e qualquer conscientização, toda e qualquer iniciativa que, nesse caso do Agosto Lilás, se propõe a combater, reforçar a linha de frente de combate à violência doméstica e familiar contra a mulher. A sociedade brasileira ainda se depara com esse desafio, e a partir do momento em que a gente for avançando na nossa conversa, eu vou ter oportunidades de ilustrar o tamanho que esse desafio ainda representa em 2024. Já que estamos iniciando, outra pergunta também importantíssima, né? Já que estamos iniciando,
como essa campanha Agosto Lilás diferencia de outras campanhas de conscientização, no caso, sobre violência contra a mulher. Como acontece, o senhor acabou de falar agora sobre a Lei Maria da Penha, que a semana passada completou 18 anos, não é isso? Exatamente. A proposta do Agosto Lilás é justamente reforçar a ideia de um enfrentamento colaborativo. Ou seja, a Lei Maria da Penha, como instrumento legal, nasce para incrementar políticas públicas criminais, por exemplo, de combate e de repressão à violência doméstica e familiar contra a mulher. O Agosto Lilás, na verdade, ele surge como complemento dessa iniciativa. Então, hoje, dentro da proposta de trabalhar o Agosto Lilás, a gente percebe uma integração não apenas, por exemplo, da Polícia Civil, da Polícia Militar, de delegacias especializadas em defesa dos direitos da mulher, mas a gente percebe que outras instituições estão abraçando essa campanha de conscientização. Ordem dos Advogados do Brasil, Secretaria Estadual de Educação, Secretarias Municipais de Educação, Ministério Público, Defensoria Pública, instituições religiosas, escolas, então, representantes da sociedade civil. Então, na verdade, uma das grandes bandeiras do Agosto Lilás é trabalhar na perspectiva de que o enfrentamento não é de responsabilidade apenas do Estado, não é responsabilidade apenas da polícia, muito menos só do Poder Judiciário. Toda a sociedade, no Agosto Lilás, não apenas dentro desse mês, mas o Agosto Lilás evidencia essa responsabilidade. O dever de enfrentar esse tipo de violência é de todos. A gente observa o seguinte, olha, talvez o senhor vai poder explicar o que é evidente, como a Lei Maria da Penha contribui, no caso, não é, à proteção de mulheres vítimas de violência. A gente observa, já que antes da resposta é evidente, que o número de violência contra a mulher, logo após, evidente, 18 anos, que completou agora a Lei Maria da Penha, a gente nota, a gente observa todos os dias. Eu acredito em 2 a 3 horas por dia, ou 2 ou 3 mulheres são acolhidas de feminicídio, não é? De violência. Agora, o que é que está contribuindo tanto assim a Lei Maria da Penha, doutor? A Lei Maria da Penha ela é considerada um marco legal, jurídico, extremamente relevante, porque a Lei Maria da Penha, dentre outras coisas, ela consagrou a criminalização da violência doméstica e familiar contra a mulher. Então, ela impactou o Brasil há 18 anos atrás, porque ela consagrou como crime tipificado, punível, a violência doméstica e familiar. Então, ela foi e é importante porque ela consagra essa responsabilização. Porém, a mesma Lei Maria da Penha também chamou e chama a atenção da nossa sociedade para o outro lado do desafio. Não é suficiente apenas punir e responsabilizar. Daí a gente é convidado a pensar de novo na importância, por exemplo, do Agosto Lilás. Os trabalhos de conscientização, eles focam na prevenção de crimes. A Lei Maria da Penha, ela surge como instrumento de repressão, punição, responsabilização. Mas ela não pode trabalhar sozinha. Porque apenas focar na repressão, na prática, não é eficaz. O Estado sempre vai ter instrumentos para punir. Mas a punição somente não resolve o problema, ou não ajuda na solução do problema. Daí é onde vem o outro lado do enfrentamento, o lado da conscientização que desperta a consequência da prevenção. Mas a grande importância da Lei Maria da Penha é a consagração da criminalização de violência doméstica e familiar. Que detalhe, não é apenas a violência física, é outro ponto que a gente vai chegar também. Ok. Andréia e Dalécio, o comendador está aí, né? Grande Dalécio. Um abraço para o amigo Dalécio, seja muito bem-vindo. E Andréia também, né?
Estamos aí também, André, ali entrou também agora o programa Manhã Livre. Dizer para vocês, nós estamos agora no Instagram, Rádio VHV, e você fica aí participando de nossa programação, assistindo em casa, quer adianta também, faz a sua pergunta ao doutor, está aqui aguardando, estamos aqui. Ou então pelo nosso WhatsApp 98743-6676. E dessa linha, tem uma pergunta, né? Então, doutor, vamos agora, nós temos aí da Alessio na linha, vamos aí saber qual é a pergunta do nosso grande comendador da Alessio Luna. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio VHV, bom dia a todos que fazem a Rádio VHV, o meu amigo Walter Cavalcante, o meu amigo grande guru da informação morelense, meu amigo Milton Lucena. É um programa muito importante, né, pessoal? Um programa que vem debater o Agosto Lilás, né, o meio de enfrentamento e combate à violência contra a mulher, que infelizmente tende a acontecer em meio à nossa sociedade, né? E destacando aqui entre vários tipos de violência, doutor Leonardo, bom dia. Destacando aqui vários tipos de violência, eu gostaria de pontuar a violência patrimonial. Qual é o tipo de violência patrimonial? Me diz, né, a Lei Maria da Penha, que é quebrar o celular de sua companheira ou companheiro, negar dinheiro, assinar documentos, controlar salário, pedir acesso de senha de cartão, colocar-se em posição de cuidador de finanças, desprezar a capacidade da vítima de cuidar do seu próprio dinheiro, proibir a vítima de trabalhar, confiscar salário e destruir propriedades. Então, assim, esses itens todos que foram citados por mim, doutor, é um prepulsor direto, na minha opinião, né, da violência física, porque dentro dos lares esses crimes existem, né? E dentro dos lares esses crimes existem companheiros e companheiras controladores, e na maioria das vezes que não é aceito pelo outro lado. Então, assim, essa violência patrimonial ela é muito séria, que ela é prepulsora direta da violência e da agressão física contra a mulher dentro dos lares, e vice-versa, entendeu? Então, assim, o que é que o senhor pensa com relação a essa questão da violência patrimonial? E, ao meu ver, é um tipo de violência que se chega até a violência física, quando parte para o enfrentamento, né, quando parte para a agressão física, quando o homem ou a mulher ela se apodera do seu poder físico para agredir fisicamente e até mesmo tirar a própria vítima, a vida da vítima, né? Então, assim, eu acho que essa violência patrimonial é uma questão a ser bastante analisada, e o recado que eu digo para as mulheres, ó, se vocês convivem com alguém e passa por esses itens aqui, ó, é melhor você ficar muito esperta, porque a qualquer momento, quando sair dessa questão de proibir, de controlar, o próximo passo é agredir fisicamente a mulher. Bom dia a todos. Amigo da Alessio, muito obrigado pelo comentário bastante pertinente. A violência patrimonial, de fato, é uma das espécies de violência. E, por si só, meu amigo e ouvintes, ela já se constitui como uma agressão. Mesmo sabendo, e sua fala tem muito sentido, e tem razão, de que a violência patrimonial, ela sempre anda de mãos dadas com outros tipos de violência. A mulher que é vítima de uma violência de cunho patrimonial, ela também está sendo vítima de violência moral, de violência psicológica. A partir do momento em que ela tem objetos de trabalho, instrumentos de trabalho, documentos pessoais, bens, valores, direitos, recursos, a partir do momento em que ela é privada, a partir do momento em que ela é violentada moral e psicologicamente, de ter acesso, de administrar o seu salário, os seus proventos, os seus rendimentos, os seus objetos, os seus documentos, ela está sendo vítima, sim, de violência doméstica e familiar. E a Lei Maria da Penha
também pensa nessa perspectiva de criminalizar esse tipo de conduta. Mas esse ainda é um importante desafio que a nossa sociedade precisa entender para poder enfrentar, porque muitas vezes a violência patrimonial, situações de violência patrimonial, moral, psicológica, não são entendidos e tratados como violência, são aceitos com naturalidade, são muito aceitos de forma muito passiva, sem que a vítima muitas vezes compreenda que está sendo, na verdade, vítima de um tipo de violência que é, sim, criminalizada pela nossa legislação. Bem, dada a resposta, né? Você quer participar também do programa? Você pode entrar no nosso WhatsApp, pode mandar um vídeo também, um áudio, né? Como mandou o nosso grande amigo D'Alessio Luna, 987436676, é o nosso WhatsApp aqui da Rádio VHV. Você pode mandar também pelo nosso Instagram, Rádio VHV, só Moreno. Se você quer pôr Rádio VHV, você já fica aí conectado e também você pode nos acompanhar através da Rádiosnet, não é? Você vai lá na Rádiosnet, entra lá, Rádio VHV, a área metropolitana do Recife, e você já participa, já fica participando da programação da Rádio Web VHV, hoje com a entrevista com o doutor Leonardo Diniz, né, advogado, e principalmente o direito civil, não é? Que sabe na realidade, conhece as leis, e agora, hoje, né, a convite da Rádio VHV, do programa Manhã Livre, está aqui presente com a gente, falando sobre o agosto lilás, né, que é, na realidade, tem muito a ver com a Maria da Penha. Doutor, o senhor está falando, inclusive o D'Alessio, ele foi muito feliz, não é? Ele falou no lado patrimonial, que é onde é que há mais violência contra a mulher, né? E o cara, quando sai de casa, diz, não, a casa é minha, não é sua, vai ter que ir ao advogado, aquela coisa toda. Na realidade, é um dos passos, né? Agora, está sabendo que atualmente eles estão agora, deixa eu ver, eu quero me lembrar o nosso, que o senhor deve lembrar, vamos ver se a gente aqui bota a mente para funcionar, para ver se a gente lembra assim. Eles agora, além de querem usar, né, uma espécie de um bardal, né, nas mulheres, um negócio assim, que no caso de uma violência, ela aciona e automaticamente chega até a delegacia. Botão de emergência, digamos assim, uma espécie de aplicativo, uma ferramenta que emite um sinal de socorro específico para, no caso, para um centro que vai, a princípio, fazer o processamento dessas transmissões para que a polícia militar chegue o mais rápido possível. Eu acredito, doutor, que isso ainda não está ainda em vigor, né? Ainda não. Está se fazendo ainda um planejamento, evidente, para que... Eu acredito, como eu vivo no meio de comunicação, eu procuro sempre me aparar nas leis, olhar as leis, como é que isso aí vai ser um trabalho que vai ter um retorno melhor. Por que um retorno melhor? O senhor pode até explicar. Porque, se você aciona agora, acredito eu, com 1 minuto ou 2 minutos, né, qualquer viatura que estiver ali naquela área, só olha, acionou na rua fulano de tal, porque já tem todos os dados daquela pessoa. Aumenta a possibilidade de uma prisão em flagrante. Perfeito. Esse acredito que seja uma grande finalidade de iniciativas como essa. Por quê, meus amigos? Porque quando não existe flagrante delito em caso de violência doméstica e familiar contra a mulher, a responsabilização do agressor está condicionada a uma denúncia. Esse é um outro grande desafio. Então a gente vai conversar oportunamente sobre dados em Pernambuco e em Moreno. Eu estou trazendo dados também da nossa cidade, deste ano de 2024. Mas um desafio que é comum é justamente ainda a falta de denúncias. Tanto é assim que a nossa legislação teve que ser modificada para que hoje, por exemplo, uma mulher que denuncia um agressor não possa mais se arrepender e retirar a denúncia. Coisa que em algum tempo atrás acontecia e dificultava ainda mais a responsabilização desses agressores. Então, a legislação teve que se adaptar diante desse desafio. A falta de denúncias
E muitas vezes a violência que é sofrida, mais uma vez, pela vítima que deseja denunciar e responsabilizar o agressor. Olha, eu estou falando em relação, já que estamos falando em relação à violência, veja o que aconteceu com a menina que é a delegada, que era aqui de Pernambuco. Ela mesma trabalha, o setor dela era em relação à violência contra a mulher, ela mesma tinha como é que é? Era vítima de violência e ela mesma tinha dado ela mesma preencheu e várias denúncias. O que aconteceu? É aquele negócio. Eu sou, mas não ajo como devo agir. Quer dizer, ela conhecia as leis, ela trabalhava a benefício da mulher, sobre a violência da mulher, principalmente na Maria da Penha, mas ela mesma, ela própria, ela não agia como deveria agir. Está aí, morreu. Vítima de Vítima de feminicídio. feminicídio. Não é? Quer dizer, você está falando agora aí, isso fica bem claro, inclusive eu espero que as pessoas aí, que estejam agora, mulheres aí, que agora, nesse momento, estão ouvindo o programa Manhã Livre, está ouvindo o que você está falando. Olha, antigamente você poderia tirar, né? Mas agora a lei está interrompendo para que a própria mulher tire. O que acontece? Faz a denúncia da delegacia da mulher, depois, se dá tudo bem, voltam a conviver novamente, o marido vai lá, bota na cabeça dela que ela tem que ir lá retirar aquela queixa, a queixa retirada, o feminicídio no futuro vai acontecer. Então você, mulher, né, doutor? Veja aí como é que você deve fazer ao denunciar o seu cônjuge, né? O seu namorado, para que depois você não vá lá tirar. Porque no momento que você tira, você já está no passo de morrer. Exatamente. Violência sempre deve ser tratada e entendida como violência. A partir do momento em que se naturaliza, se normaliza e se aceita a violência, então você está praticamente reduzindo para quase zero a chance de que se possa efetivamente trazer algum tipo de responsabilidade para o agressor. Olha, nós estamos falando aqui, vejam uma pergunta sobre violência aqui. Diz o seguinte: quais são os principais avanços recentes nas políticas públicas relacionadas ao combate à violência contra a mulher? Já tratamos aqui, estamos falando isso aqui há muito tempo. O Agosto Lilás é um desses avanços, né? Não é verdade? Campanha, enfrentamento, assim, reforçar e trazer de novo, todo ano, a ideia do enfrentamento na base da cooperação. Doutor, qual o conselho que o senhor daria a uma mulher que hoje está sendo violentada pelo marido? Em primeiro lugar, essa recomendação é padrão, meu amigo, em qualquer espaço em que se discute violência doméstica e familiar contra a mulher. Primeira medida, em caso de violência, seja violência física, moral, psicológica, patrimonial ou sexual, denuncie. A denúncia sempre é o primeiro passo. Denúncia perante a Delegacia de Polícia Civil, denúncia 190, 180, Disque Direitos Humanos, é um canal a nível federal, a nível nacional, extremamente importante. Não só para produzir estatística. Estatística é só um dos desdobramentos. Mas governo federal, estado, municípios não têm, de fato, medido esforços para criar novos canais para que essas denúncias cheguem. Então, a mentalidade, que é difícil, a mentalidade da vítima também precisa mudar, para que ela se veja sendo vítima de uma violência. E se vendo vítima de uma violência, não normalize, não naturalize e não minimize. Denuncie. A partir do momento em que aquela denúncia é recebida pela delegacia de polícia, vai para a promotoria de justiça, vai para a vara de violência doméstica. No caso, Moreno não tem uma vara específica e estamos subordinados a Jaboatão. Jaboatão tem uma vara de violência doméstica e familiar contra a mulher, que processa essas denúncias que começam na delegacia de polícia. Tudo começa com a denúncia. Não tem como chegar uma responsabilização se a própria vítima não denunciou. Seja caso de flagrante, não seja caso de flagrante. Tudo começa com a denúncia. Quer dizer, é importante, né? E a mulher, a história conta o seguinte, que quando uma mulher, não é,
quando há um empurrão, porque futuramente vai ter uma tapa, que nós chamamos de uma linguagem mais objetiva, né? Depois vai ter uma violência maior. Então a mulher ela tem que ter essa atitude, né, de deixar o amor de lado, que diz que quem ama não bate, né? A partir do momento em que a integridade, a honra, a dignidade da mulher está sendo violentada, a violência já está consagrada, já aconteceu. Agora, doutor, uma coisa também que eu como homem, eu não vejo aí atualmente, principalmente nessa Lei Maria da Penha, tem algo que eu acho muito aí que falha demais. É a questão da distância que o agressor tem, não é? Da vítima, no caso. Não é? 200 metros, 300 metros. Agora, aquilo ali, o Ministério Público, a Polícia Militar, a Polícia Civil, não tem um suficiente para toda mulher, o cara tomar conta dela durante o dia todo. Esse é um desafio. Aí olha que vem um desafio que é grandíssimo, eu acho isso grande demais. Não é? Então, eu acho que saiu um número, isso que nós falamos agora anteriormente, que é aquele botão que nós falamos, né? Se isso vai chegar, principalmente na nossa cidade, que chegue, né? Porque a violência em Moreno também está uma coisa séria contra a mulher. Viu? E vou trazer dados estatísticos sobre a situação de Moreno. Mas uma iniciativa que o Poder Judiciário tem adotado, justamente nesses casos de medidas protetivas que são decretadas contra agressores, é utilizar o monitoramento eletrônico, meu amigo, tornozeleira. É uma alternativa que tem sido frequentemente utilizada. Justamente porque o índice de descumprimento de medida protetiva é crescente. Então, uma das alternativas que o Judiciário tem encontrado para tentar conter essa elevação de descumprimentos de medida protetiva é o monitoramento eletrônico via tornozeleira. Agora você fala no homem ou na mulher, né? Do homem, naquele que é suspeito. Mas querem fazer na mulher, né? A princípio, falar, não, bota na mulher, porque qualquer coisa ela pode acionar lá. Isso, algum tipo de ferramenta eu acho que permita emitir um sinal de socorro. Inclusive, meus amigos, não sei se todos que estão nos assistindo têm conhecimento. A associação, a entidade nacional que representa bares e restaurantes, já implementou um protocolo, vou facilitar para que o nosso ouvinte entenda, um código que a mulher que está sendo vítima de violência dentro do ambiente do bar ou restaurante possa utilizar para algum funcionário do atendimento entender que ela está pedindo socorro. Então, é algo que também a entidade nacional que representa bares e restaurantes já tem se mobilizado para isso, para tentar realmente abraçar cada vez mais essa ideia que o Agosto Lilás defende. O enfrentamento à violência não é feito apenas pelo Estado. Agora, a gente observa, doutor, que vamos agora partimos assim para um lado mais sério em relação à mulher. Vamos falar no gênero, né? Um travesti, por exemplo. Não é? Nós estamos aí, ultimamente, está tendo vários problemas, né? De mulheres travestis, no caso, que usam o banheiro feminino e tal. Mas se ele é consagrado, doutor, lá, a carteira dele, identidade, está dizendo que ele é Maria, não mais José. O que é que o senhor acha em relação a se usar um banheiro, por exemplo, um sanitário público, um transexual? Outra discussão bastante polêmica. Sério isso aí. O que é que a nossa Constituição estabelece? Todos são iguais perante a lei, sem distinção de raça, sexo, gênero, cor, etnia ou distinções de qualquer natureza. Então, a questão da transexualidade é uma realidade. O Estado, sociedade, não pode fugir dessa discussão porque é um fenômeno. Tem que ser entendido e tem que ser tratado. Então, o fato, partindo do ponto de vista técnico, jurídico, legal. Se a Carta Maior Constitucional estabelece igualdade de direitos e de tratamento, não é o Estado que pode fazer diferente. Perfeito. Então, por exemplo, o acesso a sanitários, masculino e feminino,
Há quem defenda a criação de uma terceira opção, para o público transgênero, por exemplo. Perfeito. Há quem defenda que o transgênero pode utilizar o masculino ou o feminino. O fato é o seguinte, meus amigos, não há como fugir dessa discussão. Estimular discurso de ódio não vai resolver. Vai criar mais desafios do que aqueles que já temos, naturalmente. Eu sempre me direciono pelo que a Constituição estabelece. Até porque aqui a gente não está discutindo posição ideológica nem religiosa. Perfeito. Estamos discutindo lei. A Constituição é taxativa. Todos são iguais. Igualdade de tratamento, igualdade de condições. E eu acredito que, em se tratando de violência de um contexto muito geral, uma palavrinha consegue resumir basicamente toda a ideia de como se deve enfrentar as violências, com respeito. Então eu acredito que a partir do momento em que a gente reforça o respeito, automaticamente já estamos enfraquecendo qualquer perspectiva de violência que possa surgir. Mas eu acho, na minha opinião, como simples cidadão brasileiro, que, falando em transgênero, no caso, né, o Brasil ele vem aumentando muito, vem conscientizando muito as pessoas, né, para que não haja assim tanta indiferença, né, para a pessoa que é homossexual, para a pessoa que não tem nada a ver. Eu acho que o jeito de cada pessoa é aquilo que quer. Para isso você está dizendo aí. A lei, a nossa Constituição diz isso, né? Todos os nossos direitos são iguais. Então, eu também, eu acredito também que seja assim, não é? Não está no que a pessoa acha que é. A pessoa é como você é, a pessoa pensa como você pensa, a pessoa é um cidadão, a pessoa é uma cidadã, não é? A questão dele de querer ser aquilo que ele quer ser é um problema. 10h37. A própria lei, a própria Constituição brasileira, ela dá esse direito, né? O livre-arbítrio para você. Você vai ser aquilo que você acha que deve ser. Daqui a pouquinho nós vamos continuar ainda sobre o Agosto Lilás e vamos falar em questão, você falou no bar, e eu trocamos um pouquinho de assunto, mas eu vou voltando novamente, daqui a pouquinho a gente vai tratar sobre isso. Que, inclusive, nós íamos falar sobre isso, mas o tempo aí, você muito ocupado, em questão do seu trabalho, não deu, que é o assédio. Então, até que ponto aquele que acha que faz o assédio para a mulher, ele pode ser puxado da orelha dele. Daqui a pouquinho a gente volta, Rádio VHV, agora ao vivo pelo programa Manhã Livre, tá bom? Voltamos daqui a pouquinho e vamos dar continuidade a essa entrevista. E você, não sai daí não, fica aí, porque o programa é importantíssimo para você, mulher, e também para você, homem. Daqui a pouquinho a gente volta. A Detel está em um novo momento e te convidamos a evoluir com a gente. Evoluir na conexão, no entretenimento e na comunicação. Escolha o plano ideal para você e venha evoluir conosco. Quer saber como aderir? Entre em contato com nossos canais de atendimento pelo 0800 001 2008 ou 800 001 2008. Evolua sua conexão com a Detel. Rastreio Fácil. Somos uma empresa especializada em rastreamento veicular, protegendo seu veículo 24 horas. Acompanhe seu carro pelo nosso aplicativo móvel e web, fazendo bloqueio de onde você estiver, por telefone ou computador. Temos planos para motos até 300 cilindradas a partir de R$ 49,90 e para carros a partir de R$ 59,90. Nosso escritório, Avenida Cleto Campelo, 3330, após a descida da Matriz em Moreno. Telefones 99673-7324 e 98356-3380. Rastreio Fácil, a segurança do seu veículo é nossa marca. Padaria do Ninho. Temos doces, salgados, pães, lanches e uma variedade de produtos. Temos o melhor pão da cidade. Venha conferir.
Padaria do Nino, Avenida Pedro Campeiro, 3120, telefone 99494-6027. Padaria do Nino, levando tradição e qualidade à sua mesa. Clínica Odontológica Ortodente, cuidando da sua saúde bucal. Temos extração, restauração e canal. Venha cuidar da sua saúde bucal na Ortodente. Dr. João Gomes está à sua espera. Entre em contato pelo nosso WhatsApp 99841-5309 ou vá até o nosso consultório na Avenida Dantas Barreto, 2019, Centro do Moreno, primeiro andar, em cima da Casa Lotérica. Clínica Ortodente, cuidando da sua saúde bucal com qualidade. Varejão São Brás. Só aqui você faz suas compras e economiza de verdade. São ofertas todos os dias para a sua economia. Aceitamos cartões de débito e crédito. Acompanhe nossas promoções pelo nosso Instagram, @Varejão São Brás. Não percam! Venha encher o seu carrinho com um preço justo e os melhores produtos do mercado. Entregamos suas compras em domicílio. Varejão São Brás, preço menor, ninguém faz. Avenida Pedro Campeiro, 2624, após o SESI, em Moreno. No mercado público de Moreno. Vem comprar seu lanche, vem tomar o seu café da manhã, vem comprar os ovos para a família, vem comprar o refrigerante para as crianças. Aqui no mercado público de Moreno. Vem pra cá, Cantinho das Variedades. 10h42. Você está conectado com a sua rádio web número 1. A Rádio Web VHV. Essa menina de ouro, viu? É isso aí. Olha, gente, eu dei essa paradinha para vocês para mostrar a casa que tem para vender. São duas casas, viu? Daqui a pouquinho vai ser mostrado aí. Daqui a pouquinho você vai ver. É uma casa que fica em frente ao INSS aqui da cidade de Moreno, viu? É a rua Omezinda Vasconcelos, número 120, em frente ao INSS da cidade do Moreno. Viu? É uma casa com 4 quartos, tem uma suíte e também tem mais 2 banheiros, não é? Ela está 11 de frente, essa é a outra. Essa que está mostrando aí agora, não é? É a de baixo aí, fica no bairro das Pedreiras, ok? Dá 15 de frente por 40 de fundo no bairro das Pedreiras, fica na rua 14 de julho, número 27. Essa primeira, um pouquinho agora, essa daí dá 11, tá certo? De frente por 23 de fundo. 4 quartos, uma suíte, mais 2 banheiros. E lá atrás já tem uns 8 metros, mais ou menos, aí, ainda para você construir. Lá no cantinho, você ainda tem uma garagem, né? Para um carro só, tá bom? Quer entrar em contato? Liga 98552-7944, Valtinho. Você está conectado com a sua rádio web número 1. A Rádio Web VHV. E vamos aí, darmos aí continuidade, não é? Essa entrevista de hoje é uma entrevista que vem realmente aí acionar você, mulher, não é? A você mocinha, você que já tem 16 anos, 17 anos, 15 anos. Olha, esse assunto é importantíssimo, porque o doutor Leonardo, ele na realidade, ele estuda, ele participa na OAB desse trabalho que é realizado com a violência contra a mulher. Não é isso, doutor? Exatamente. Eu, assim, com muita alegria, integro a Comissão de Educação para a Cidadania da OAB, e uma das bandeiras da nossa comissão, sob a presidência do Dr. Marcondes Oliveira, da doutora Daniela Mello, é justamente reforçar discussões, práticas, iniciativas, colaborar no enfrentamento também
da violência de gênero, violência contra a mulher e outras espécies de violência de gênero. E um dos temas com que a gente se debruça também para discutir, estudar e ajudar no enfrentamento é na violência sexual. Dentro da violência sexual, existe o crime do estupro de vulnerável. O que seria o estupro de vulnerável? É toda prática de conjunção carnal com menor de 14 anos, independente se esse menor de 14 anos concorda ou não. A concordância ou a não concordância é irrelevante. Praticar ato sexual com menor de 14 anos configura estupro de vulnerável. Se houve consentimento ou não, pouco importa para que essa responsabilização aconteça. A prisão de quanto, doutor? Menor de 14 anos considera-se estupro de vulnerável. De vulnerável, que vai de quantos anos de reclusão? A pena que está estabelecida, na verdade, ela tem algumas variações, porque precisa se verificar, na verdade, o tipo de circunstância. Mas se pode ter uma pena, por exemplo, de 10 anos. Mas, assim, a pena, quando a gente discute direito penal, a gente trabalha com pena em abstrato. Para se definir exatamente qual será a pena para a situação, eu preciso verificar as circunstâncias em que o crime aconteceu. Se foi violento, se houve violência, se houve agravando, exatamente, se houve uso de arma de fogo, porque eu tenho qualificadores e tenho atenuantes. Então eu preciso verificar realmente a circunstância concreta para poder fazer essa dosimetria. E nesse caso, o mais importante são as qualificadoras, né? Exatamente. As qualificadoras, elas elevam a pena base, né? E as agravantes elevam mais ainda. Porque são algumas circunstâncias que, quando são consideradas pelo juiz, na hora de dosar, no momento de dosar a pena, vão fazer com que a responsabilidade cresça. E a penalidade vai ser muito maior, com certeza. Então, tá aí. Então, essa daí está servindo para estupradores aí do mundo, né? Onde está chegando agora o áudio e a imagem da Rádio Web VHV, vocês cuidado da vida, né? Porque vocês podem, já sabem a lei, né? Fotos de 10, 5, 10, 15, quem sabe até 20 anos, né? E detalhe, mesmo que haja um relacionamento amoroso com esse menor de 14 anos, o crime está configurado do mesmo jeito. Doutor, eu estava, já que estamos falando sobre isso aí, vamos falar sobre assédio, não é? Olha, eu estava aqui observando o seguinte, geralmente, dificilmente uma mulher, nem toda, é evidente, quer dizer, nem todas as pessoas, no caso, nem todos os homens agem assim, porque eu sou homem e eu não ajo assim, né? Mas a gente vê muito assédio nos bares, nas festas, não é? Nos escritórios, não é? A gente vê aí mulher sendo assediada pelo chefe, pelo patrão, não é? Como é que a mulher deve agir, doutor, no momento desse? Bom, em primeiro lugar, é interessante a gente entender o que de fato é assédio, o que seria importunação sexual. Sim, muito bem. É uma diferença que, de cara, a gente precisa separar o joio do trigo. O assédio, amigos e ouvintes que me escutam nesse momento, o assédio, ele não se configura de uma conduta só. Um dos requisitos para se configurar um assédio moral ou sexual são condutas repetitivas. O assédio não se faz de uma conduta só. A importunação sexual, sim. O que é o assédio? Aquele que se utiliza de uma posição hierárquica superior numa empresa, por exemplo. Mas a grande marca registrada do assédio são condutas, repito, reiteradas. Então, a partir do momento em que se oprime, em que se humilha, em que se expõe à vergonha pública, em que se pressiona, se ameaça alguém a fazer alguma coisa que vai denegrir a sua imagem, ou que seja proibida pela lei ou pelos costumes, nós temos um assédio moral. O assediador moral, ele vai ter uma vantagem.
Mas essa vantagem é fruto de uma prática reprovável. Mas não é ele que pratica. Ele pressiona, ameaça, coage aquele que é inferior hierarquicamente a fazer. Então, nesse caso, Assédio moral. O assédio sexual trabalha na mesma perspectiva, mas o resultado é diferente. Não se caracteriza assédio sexual de uma conduta só. Também são condutas repetidas. Qual é a diferença do assédio moral? A vantagem que eu, assediador, quero obter é de cunho sexual. Essa é basicamente a diferença. Mas, na verdade, geralmente o assédio ele vem disso, né? Principalmente em relação à mulher. Não é? Se o cara está lá todo dia, se você não... Vamos jantar, vamos para tal lugar, não quero, não, vamos assim e tal, você já pensou, você poderia estar em outro lugar, está assediando. Então não está oportunando, é isso? A importunação ela se configura numa conduta só. Importunou sexualmente uma vez, a importunação já está caracterizada. O assédio não. O assédio só se configura em atos repetidos, rotineiros. Então, aquela conduta faz parte da rotina. Está configurado o assédio. Agora, doutor, já que estamos falando em assédio, né, vamos falar aqui. Importunação. Isso acontece muito em restaurantes, etc, né? Que é diferente do assédio. Importunação é quando o cara fica, você é bonito, você não sei o quê. Né? Então, assim, como é que a mulher deve agir num momento desse? Procurar a Defensoria Pública, procurar uma delegacia para dizer que está sendo importunada, ou qualquer coisa assim, ou deve procurar a polícia no momento, olha, esse homem está me importunando, esse homem está... Como é que a mulher deve agir? No ato, a mulher que está sendo vítima de importunação pode acionar o 90 Polícia Militar. Se não for possível, naquele momento, acionar a Polícia Militar, Delegacia de Polícia Civil, boletim de ocorrência. Mas eu volto a bater naquela mesma tecla antes do intervalo. Tudo começa com a denúncia. Se for possível, em flagrante cometimento do ato, Polícia Militar. Não sendo possível, por qualquer circunstância, você, mulher, vítima de importunação sexual, não deixe de buscar registrar o fato perante a delegacia de polícia. A partir do momento em que o registro chega na autoridade policial, o inquérito vai ser instaurado, investigações podem acontecer para buscar a responsabilização. E detalhe, em se tratando de crimes que envolvem contextos, por exemplo, de feminicídio, eu trago uma notícia positiva em meio a um assunto tão pesado de se discutir. Pernambuco conseguiu garantir 98% de esclarecimento de casos de feminicídio nos últimos 18 meses. Então, nos últimos 18 meses, dos 121 casos de feminicídio registrados, 119 foram esclarecidos. E os autores foram identificados. Mas como é que se consegue garantir esse tipo de resultado? Tudo começa pelo primeiro passo, denúncia. Se não houvessem essas 121 denúncias, por exemplo, se esses casos não chegassem ao conhecimento do Estado, da Polícia Civil, seria possível investigar alguma coisa? Não. Seria possível identificar os responsáveis? Não. É um efeito cascata. Se eu não consigo identificar o autor, como é que o Ministério Público vai conseguir responsabilizar esse cidadão? Como é que o Poder Judiciário vai fazer com que a lei chegue até essa pessoa? Não tem como. Repito, um dos maiores desafios quando a gente discute violência doméstica, as 4 paredes da casa, né? Simbolicamente falando. Ainda existe o ditado, em briga de marido e mulher, tem que meter a colher sim. É por isso que está aumentando o número de feminicídios. E não é meter a colher, é acionar a polícia militar. Se eu presencio o meu vizinho, alguém da minha família, eu tenho conhecimento que essa pessoa é vítima de violência, independente de ser violência física ou não, é meu dever denunciar também. Porque a partir do momento em que eu me calo, eu estou me tornando cúmplice do agressor, infelizmente.
Doutor, a gente observa o seguinte, Recife parece que já tem, Moreno não sei que tem. A pergunta é a seguinte, vai aqui, como as instituições podem melhorar o suporte e o acolhimento a essas vítimas? Né? Eu lhe pergunto, Recife tem casa de acolhimento, parece que já tem, né? Agora, Moreno não existe ainda. Vamos lá. Outro desafio com que a gente se depara é justamente a rede de assistência. Perfeito. Porque quando a gente pensa em violência doméstica e familiar contra a mulher, a gente não pode apenas, por exemplo, tratar de estatísticas de responsabilização. Então, o poder público municipal, existe uma secretaria de assistência social. Existe uma secretaria executiva da mulher. Moreno tem esse órgão. Só que, Milton, Walter, meus amigos e ouvintes, política pública não se faz sem recurso. Qualquer iniciativa, desde, por exemplo, uma patrulha Maria da Penha, feita pela Guarda Municipal, por exemplo, campanhas de conscientização em escolas, casa de acolhimento para mulheres vítimas de violência, política pública não se faz sem recurso. Então, a gente precisa bater nessa tecla também chamada vontade política. Porque se o município, como a grande maioria dos municípios brasileiros, vive dificuldades em recursos, em orçamento, em finanças, tem outros caminhos que podem ser acionados. Parcerias, convênios com organizações não governamentais. Ou seja, o que não se pode aceitar é inércia. É falta de iniciativa. Porque a gente vê, por exemplo, bons exemplos, como a nossa capital, que tem instituições que acolhem essas mulheres vítimas de violência. Mesmo que o município em si não tenha condição financeira, orçamentária, ou de pessoal, logística, enfim, para criar uma casa de acolhimento, mas não se pode deixar de dar o mínimo de acompanhamento. Aí a gente vê os centros de referência, CREAS, enfim, rede de assistência. Então, a gente volta a bater naquela mesma tecla, vontade e iniciativa política. Porque lei já existe, instrumentos também. Mas se a visão de integração não se efetivar na prática, meu amigo, vai cada um tentar seguir o seu caminho e na prática, as vítimas realmente que devem ser a prioridade, está aumentando e vem aumentando cada dia mais. Eu quero mandar um bom dia especial à Moreno Alerta, viu? Está acompanhando o programa. Pessoal do Alerta, muito obrigado, viu? Ter vocês aí também acompanhando o programa Manhã Livre. E Antônio, né? É Antônio, né? Antônio, também está aí conectado à rádio. Muito obrigado a você, Davi Ferreira, aí em Recife, também acompanhando o programa. Muito obrigado, Davi, muito obrigado, Antônio. Muito obrigado também, Moreno Alerta, né? Está aí conectado e está participando de um assunto importantíssimo, né? Que não é só para que interessa às mulheres, mas é evidente, interessa também a nós homens, né? Que possamos também servir também de conselhos, né? Para que não sejamos assim tão violentos contra as nossas esposas, nossas namoradas, nossos filhos também, etc. Não é? Agora, doutor, olha, como uma campanha de conscientização pode impactar, no caso, a mudança de atitudes e comportamentos da sociedade? O senhor acha, veja a pergunta, essa pergunta é uma pergunta até difícil, né? Porque fica, ó, como campanha de conscientização pode impactar mudanças de atitudes e comportamento na sociedade? Pouco a gente vê essa campanha, doutor. Eu não vejo. Vamos lá. A não ser, está dando agora. Quando o feminicídio aumenta, aí começa falando na Maria da Penha, etc, etc. Como é que as campanhas de conscientização ajudam? Campanhas de conscientização ajudam fazendo com que a forma de entender violência, tratar violência e enxergar violência mudem com o tempo, infelizmente. Por melhores que sejam as intenções, campanha de conscientização por si só não muda o pensamento das pessoas. Mas, ao mesmo tempo, são oportunidades em que novas visões, novas perspectivas
são apresentadas. Eu, particularmente, integro, não só a nível estadual, mas em Vitória de Santo Antão, nós temos a comissão OAB Vai à Escola. Então, como o próprio nome já indica, a gente tira a OAB de dentro da ordem e leva para as escolas. Essa é a proposta. Então, a gente organiza, em parceria, por exemplo, com a Gerência Regional Mata Centro, a Gerência Regional de Educação Mata Centro, as caravanas da cidadania. A gente leva para dentro das escolas discussões, oficinas, escuta, círculos de construção de paz. Então, a gente utiliza essas campanhas, esses momentos de conscientização, justamente para mostrar aos adolescentes e jovens que violência contra a mulher está mais próximo da realidade deles do que muitas vezes eles imaginam. Porque quando a gente discute violência, e quando a gente, particularmente, não vive em contexto de violência, a gente pode ser levado a pensar que a violência está tão distante da gente. Mas se a gente parar para pensar direitinho, provavelmente, no nosso círculo de convivência, tem muitas mulheres sendo violentadas. Não necessariamente violência física. Violência patrimonial, como o colega da Lécio aqui trouxe. Violência moral. Violência psicológica e detalhe. Desde 2021, a Lei 14.188 está prevendo, desde 2021, até 2 anos de reclusão e multa para quem comete violência psicológica contra a mulher. Há pouco tempo atrás, só para ilustrar, a Comissão de Educação da OAB, a gente fez uma ação numa escola, no Recife, e a gente foi conversar com crianças sobre violência. E quando perguntamos àquelas crianças, na concepção delas, dentro do que elas sabiam, se elas poderiam dizer o que seria violência, uma resposta me surpreendeu. Uma garotinha, salvo engano, tinha no máximo 8 anos de idade. Ela se levantou e disse: violência também é psicológica. Uma criança de 8 anos, hoje, 2024, já tem acesso a saber o que é violência e saber também que violência pode ser de cunho psicológico. Ela provavelmente não sabe o que é delegacia, provavelmente não sabe o que é Ministério Público, provavelmente não sabe o que é Lei Maria da Penha. Mas ela já tem consciência do que é violência psicológica. O que é isso? Velocidade de acesso às informações. Então, toda a campanha de conscientização, meus amigos, ela também está enfrentando violência doméstica e familiar contra a mulher. Só que trabalhamos numa via não convencional. Qual é a via convencional de se enfrentar a violência? Polícia, processo, punição, prisão. A conscientização trabalha numa outra perspectiva. Primeiro, o que é violência? Você sabe? Você consegue identificar perto de você ou dentro de casa se a sua mãe, a sua tia, a sua prima, a sua irmã, a sua avó está sendo violentada? E se você consegue perceber o que você pode fazer para enfrentar essa violência? Esse é o lado da conscientização. Não focamos na repressão, porque não é papel da conscientização fazer isso. A gente trabalha numa outra perspectiva não menos importante: prevenção, a partir da consciência. Você falando isso aqui, eu aqui tenho essa pergunta. É o seguinte, o senhor pode citar, por exemplo, exemplos de boas práticas em apoio à recuperação das vítimas que foram bem-sucedidas, ou sucedidas, no caso? Existem muitas políticas públicas que são desenvolvidas em parceria. E eu sempre trago como uma alternativa muito boa, que até o governo de Pernambuco vem indicando, é um programa chamado Juntos pela Segurança. Uma outra versão do antigo Pacto pela Vida. Só que a ideia do Juntos pela Segurança é justamente trabalhar nessa perspectiva de ações cooperativas. Hoje, o Poder Judiciário, varas de violência doméstica e familiar contra a mulher, coordenadorias de combate à violência contra a mulher, promotoria de justiça, já desenvolvem ações alternativas. Por exemplo, círculos de construção de paz, justiça restaurativa,
ações de constelação familiar, você está tratando a violência do mesmo jeito. Mas você não está tratando naquelas vias convencionais. Por quê? A via convencional busca responsabilizar o agressor. E a vítima, como é que fica? Então, quando o agressor ele é punido pelas normas legais, ele é que está sendo alvo da punição. Mas e a assistência para a vítima fica como? Que tem o seu psicológico destruído, que tem a sua capacidade profissional arrasada. E aí a gente poderia entrar numa outra discussão, o índice de suicídio em mulheres que são vítimas de violência doméstica e familiar. É um dado que anda de mãos dadas com os outros. Não adianta apenas bater na tecla da responsabilização. Por exemplo, recentemente houve uma audiência pública aqui na Câmara Municipal tratando sobre segurança no nosso município. E eu tive a oportunidade de ser convidado justamente para levar esse discurso de que o combate à violência também passa pela escola. Os adolescentes não vão passar a vida inteira como estudantes ali. Eles vão sair. E quando eles saem da escola, eles vão para onde? Para a sociedade. E se durante o tempo em que eles estiveram na escola, eu não discuti em momento algum com eles, por exemplo, violência doméstica e familiar contra a mulher, que tipo de contribuição eu dei para a formação desses futuros adultos e profissionais, pais, maridos, tios, avós, lá na frente? 11 horas e pensar segurança, pensar violência, tratar a violência doméstica e familiar contra a mulher, meu amigo, o familiar está no nome, não é à toa. Porque boa parte desse enfrentamento começa dentro de casa mesmo. 11 horas e 7 minutos. Se dizia antigamente, né, nossos pais, nossos avós falavam, né, que a educação vem de dentro de casa, né? A escola é apenas um complemento, não é isso? Mas a boa educação é do lar, é de casa, são os pais. E a escola continua dando cumprir. O que é que acontece muitas vezes? Eu sei que estou em cima da aula, o Walter já está pedindo aí para mim. 11 horas e 7 minutos. A questão é essa. Antigamente se via. Agora, você, por exemplo, você, doutor, e a OAB, vocês fazem um trabalho emocionante, maravilhoso. Porque hoje em dia não se trata em educação, uma educação familiar, nenhum professor dá tempo suficiente de chegar um dia. Como é que hoje foi seu dia? Está tudo bem com você? E aquela criança às vezes chega lá, apanhou da mãe de manhã, apanhou do pai, não tomou café, está lá porque o pai é ignorante, e o professor lá, né, não sabe a situação daquela criança. Às vezes aquela criança não se apega ao que está sendo dito ali, nada, porque falta o quê? Falta uma aproximação do professor àquela criança, porque hoje, antigamente, no meu tempo, não no seu tempo, né? Mas no meu tempo eu tinha a minha sala de aula tinha 15 pessoas, ou 20 pessoas, né, Walter? Eu acho que era isso, né? Quer dizer, eu acho que também no meu tempo, isso não era, a Ivete também viu, né? Era 20. Hoje, uma sala de aula tem quantos? 40, 50 alunos. Você já pensou como é que o professor ou a professora pode chegar junto e tudinho, saber o que é cada um? Então, 11 horas e 8 na minha minutos. opinião, doutor, é uma coisa que isso eu já venho visando há muitos anos, como pai e como avô, é que se devia ter um espaço, tá certo, para que houvesse uma psicóloga em toda a classe, conversasse com os alunos, sentisse o problema de cada um, e eu tenho certeza que com isso melhoraria muito mais a educação nas escolas, principalmente a educação básica. Está aí, ó. O que é que acontece? Volta só um pouquinho para mim. Olha, você vê agora o INEB, né? INEB, que faz do ensino fundamental. Veio uma cidade pequenininha no interior, 98% de sucesso, né? Sucesso, eu fiquei lá olhando. Moreno. Sabe qual é a qualificação de Moreno? E eu tenho certeza que não melhorou nada. Até aqui eu não vi. 0%. Isso eu venho acompanhando desde os outros gestores anteriormente. De quem é a culpa? São os profissionais da educação?
São do sistema que não dá cartilhas, não traz meios para que esses educadores... 11h10. É um assunto importantíssimo. Daqui, uma criança que é bem acompanhada, no futuro, ela, quando tiver adulta, casar, ter marido, ela vai saber conviver com aquilo ali, porque ela teve um começo na vida pequena. Estou em cima da hora, as suas conclusões finais, perdão por ter aumentado mais um pouquinho, é porque o assunto é tão importante. Se nós formos aqui conversar, nós formos aqui falar sobre violência da mulher, sobre o que é importante na educação de crianças e etc., eu acho que a gente passa o dia todinho e não termina. Suas conclusões finais, muito obrigado mais uma vez por fazer parte. Eu que agradeço, é sempre um prazer. Eu vou só usar esse 1 minuto, não precisa mais do que isso, Não, pode ficar à vontade. apenas para trazer 2 estatísticas. De janeiro a julho desse ano, o estado de Pernambuco atingiu a marca de 30.749 mulheres vítimas de violência doméstica e familiar. Nesse mesmo período, o nosso município registrou 133 casos de violência doméstica e familiar contra a mulher. Só no mês de julho, 130 casos por dia em Pernambuco. Uma média. O que esses dados nos dizem? Primeira coisa, temos um desafio gigantesco. Felizmente, eu tenho uma boa notícia que eu sempre faço questão de replicar quando tenho oportunidade. A educação para a cidadania, que eu também sou defensor intenso dela, se apresenta como uma alternativa para ajudar no enfrentamento dessa violência. Mas se esse enfrentamento não começa dentro de casa, precisamos rediscutir nossas convicções e conceitos. Então, em nome da Comissão da Educação para a Cidadania da UAB Pernambuco, eu agradeço pelo convite, agradeço pela oportunidade, estou sempre aqui à disposição, parceria fechada com a Rádio VHV Moreno, para a gente, sempre que possível, reforçar discussões a respeito da violência doméstica e familiar contra a mulher. Eu quero um abraço a Vera de Oliveira, viu? Vera Oliveira está com a gente também. Tem muita gente aí somente assistindo o programa, viu, doutor? Com razão. Tá bom? E nós estamos aqui agradecendo você, amigo, a você, internauta, de qualquer lugar do Brasil, de qualquer lugar do mundo. Obrigado pela sua audiência. Vocês agora vão ficar com Conexão Senado, né, Walter? Não é isso? Conexão Senado, doutor está aqui, Leonardo Diniz. Também faz parte da programação da Rádio VHV, que é o programa Manhã Livre, fazendo a sua pergunta e ele dando a sua resposta. Vem com a gente, 987-436676, doutor Leonardo, daqui, mesmo da cidade de Moreno, no centro de Moreno, você vai encontrar doutor Leonardo, tá bom? Bem, gente, obrigado, mas obrigado mesmo, fique com Deus, fique agora, como eu falei, com a Conexão Senado, e voltamos a qualquer hora, a qualquer momento, estaremos aqui presentes. Tchau, gente. Obrigado, mas obrigado mesmo pela audiência. Tchau. A Detel está em um novo momento e te convidamos a evoluir com a gente. Evoluir na conexão, no entretenimento e na comunicação. Escolha o plano ideal para você e venha evoluir conosco. Quer saber como aderir? Entre em contato com nossos canais de atendimento pelo 0800 001 2008 ou 800 001 2008. Evolua a sua conexão com a Detel. Rastreio Fácil. Somos uma empresa especializada em rastreamento veicular, protegendo seu veículo 24 horas. Acompanhe seu carro pelo nosso aplicativo móvel e web, fazendo bloqueio de onde você estiver, por telefone ou computador. Temos planos para motos até 300 cilindradas a partir de R$ 49,90 e para carros a partir de R$ 59,90. Nosso escritório, Avenida Cleto Campelo, 3330, após a descida da Matriz em Moreno. Telefones 99673-7324 e 98356-3380. Rastreio Fácil, a segurança do seu veículo é nossa marca. Padaria do Ninho. Temos doces, salgados, pães, lanches e uma variedade de 11h15. Você está conectado com a sua Rádio Web número 1. A Rádio Web VHV.